Bom, hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional e como eu consegui publicar 2 livros em uma das maiores editoras, a nível de Brasil. Vou aproveitar para dar algumas dicas para o pessoal que está um pouco perdido, que pretende publicar um livro, não sabe como fazer isso, tá bom? Esse é o meu primeiro livro, a primeira edição. Ele foi publicado em 2008. E esse é a segunda edição, que foi publicada em 2014. Eu comecei estudando para concursos públicos em 2006. Naquela época, eu estava no último período da faculdade de fisioterapia e cheguei a prestar uns 2 concursos e não fui aprovada. Em 2007, eu passei no primeiro concurso da Prefeitura Municipal de Vitória. Na época, eu passei em primeiro lugar, concorrendo com 1.544 candidatos. Quando eu estudava para concursos, o que eu comecei a observar? Que não existiam livros, apostilas, materiais específicos para concursos de fisioterapia, igual existem hoje livros na área de direito, apostilas, isso tudo. O único livro que existia era um que se chamava Bizu. Era um livro que possuía apenas questões de concursos anteriores, mas essas questões elas não eram comentadas. E em 2007 ainda não era tão comum ter essas apostilas, esses livros com esse tipo de questão, e a gente não tinha tanto acesso a isso, às provas anteriores. Inclusive aquele site PCI Concursos, que hoje é bastante divulgado, naquela época não era tão comum a gente estar acessando ele. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a montar o meu próprio material. Eu ia na biblioteca da faculdade, pegava livros, lia capítulos inteiros, livros inteiros e fazia resumos, esquemas com os principais tópicos. E comecei também a selecionar aquelas provas de concursos anteriores, aquelas questões, e a montar uma apostila somente com questões. A partir daí, eu montei a minha primeira apostila com questões de concursos anteriores. E o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar na internet algumas editoras de concursos da área da saúde, com o intuito de entrar em contato, mostrar o material que eu tinha e falar um pouco do meu desejo de publicação de um livro. Então, em 2007, eu fiz um e-mail e enviei para diversas editoras, onde eu me apresentava, falava que eu era fisioterapeuta, que eu havia sido aprovada em primeiro lugar no concurso público, falava dessa escassez de materiais na época e enviava também em PDF algumas amostras de páginas do material que eu tinha desenvolvido para análise e fiquei aguardando o retorno. Para minha surpresa, várias editoras entraram em contato. Eu fiquei muito surpresa, naquela época, fiquei muito feliz, eu não esperava tamanha repercussão. E várias editoras então tiveram interesse em publicar o meu material. E quando eu estava quase fechando com a editora Revinter, que era a editora que eu havia escolhido na época, eu já estava com contrato em mãos para assinar, a editora Guanabara Kugan me ligou, fez contato comigo. E eu não acreditei, porque a Guanabara Kugan, para mim, sempre foi uma referência de editora. Eu estudava na faculdade pelos livros publicados pela editora Guanabara Kugan. Então, eu não tive dúvidas. Eu não assinei o contrato com a outra editora e decidi ficar com a Guanabara. Em 2008, então, eu publiquei a primeira edição do livro, que é um livro que tem resumos, questões e respostas comentadas. Então, nesse tipo de livro, com resumos, com questões comentadas, aí nós fomos pioneiros. Teve uma ótima aceitação no mercado. Então, em 2014, nós atualizamos, fizemos uma segunda edição
que também foi muito vendido. Durante esses 7, 8 anos, né, entre a primeira e a segunda edição, eu estive no top 1 lá da editora, né, de livros da área da saúde como os mais vendidos. Bom, eu vou gravar um outro vídeo depois para falar sobre a parte dos direitos autorais, da remuneração, quanto dinheiro eu ganhei com isso, se vale a pena ou não, tá bom? E dizer para vocês que agora a gente está finalizando um trabalho. Eu estou em parceria com a editora Brasileira e Passos e ainda esse ano nós vamos publicar juntos uma coleção de livros da área de fisioterapia. Um abraço a todos.